Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Meg Valal e esse é o podcast Porto e Gente. Todos sabemos que um porto é muito mais do que navios, cargas e máquinas. Um porto também é feito de pessoas com histórias de alegria, superações e tristezas. E são essas histórias que construíram e ainda constroem a história do maior porto da América Latina, o Porto de Santos. Hoje nós vamos receber aqui o Evandro Lourenço, ele é o coordenador geral do PAN do Porto de Santos. Seja muito bem-vindo. Meg, obrigado pelo convite, é um prazer estar com você. Fico muito feliz de estar no seu programa. A felicidade é minha. Evandro, vamos lá, vamos começar pelo começo. Conta para mim o que é o PAN, conta para todo mundo o que é o PAN. Primeiro, Meg, fico agradecido de poder falar mais uma vez aqui sobre o PAN do Porto de Santos, né? A ação que o PAN do Porto de Santos faz, o nosso trabalho que tem sido feito, o Evandro é só mais um representante do PAN do Porto de Santos, é só uma peça. Na verdade, o PAN do Porto de Santos ele é composto por 53 empresas que estão no Porto de Santos, os operadores portuários, e a minha função é ajudar a coordenar esse pessoal numa situação de emergência. Então, o PAN é um convênio coordenado pela Autoridade Portuária com os terminais do Porto de Santos. E a nossa principal função, né, a princípio nessa gestão a minha metodologia é um pouco diferente, mas a principal função do PAN, não só de Santos, mas do Brasil inteiro, é auxiliar o Corpo de Bombeiros em grandes incidentes. Entendi. Mas o que significa a sigla PAN? PAN é Plano de Ajuda à Mútua, né? Então é até um pouco diferente quando a gente olha pelo Brasil inteiro. Normalmente você vai achar essa sigla como um plano de auxílio mútuo. Mas como a gente é regulamentado pela norma regulamentadora 29 do Ministério do Trabalho, nessa norma ele veio regulamentado como um plano de ajuda mútua e não um plano de auxílio mútuo. Então, algumas pessoas acabam perguntando por que é diferente dos outros lugares, né? Então, até é uma característica diferente do Porto. Então, por fim nominado na NR 29, né, que é das normas do Ministério do Trabalho, ele veio como um plano de ajuda mútua. Interessante. Então, é por isso... Então, agora, vamos ver se eu entendi. Ele é um plano de ajuda mútua e todas essas empresas que fazem parte do PAN, elas, como é que eu vou te explicar? Elas fazem parte do PAN para se ajudarem, é isso? Exatamente, Meg. Como eu te falei, o Porto é um grande condomínio, né? E as empresas que estão no Porto, até para o nosso telespectador entender, é como se fosse um condomínio, como se as empresas estivessem no Porto, é chamado de arrendamento, mas na verdade para a gente é o aluguel. Então, quando vocês vêem essas empresas no Porto, a área onde elas estão instaladas não são delas, são do governo federal. E aí é feito o arrendamento, nesse chamado aluguel, para que essas pessoas, essas empresas explorarem durante o prazo de 30, 40 anos o contrato, podendo ser renovado. Então, todo mundo que tem esse contrato, todas as empresas que têm esse contrato com a autoridade portuária no Porto de Santos, automaticamente, dentro de uma das tratativas que tem, uma das regras a seguir, é compor o PAN do Porto de Santos. Tá, e elas se ajudam no quê? Em situações de serviço ampliado, né? Então, como eu te falei, né, no início, o PAN do Porto de Santos, a função principal, ela vem como ajudar o Corpo de Bombeiros em situações de grandes sinistros. Mas vamos lá, Meg, imagina só, será que eu vou ficar esperando acontecer um grande sinistro só para ajudar o bombeiro? Né? Na verdade, toda emergência, ela começa em algum erro, em algum incidente, e aí sim, onde pelo menos após a minha gestão, quando eu assumi de 2015 para cá, a minha principal função, eu penso assim, como é que eu vou atuar se eu não estou preparado? Como é que eu vou atuar se eu não estou capacitado? Então, eu inverti a pirâmide na minha gestão e atualmente hoje a minha principal função é trazer treinamentos, capacitação, para que se um dia algo vier a acontecer, aí sim a gente vai atuar e vai poder ajudar o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros é um grande parceiro, eu tenho que desde já começar a agradecer aqui ao Major Vacário, que é o comandante aqui do 6º Grupamento, ao Capitão Eulário, que também está sempre muito com a gente, ao Tenente Pimentel. Essa aproximação com o Corpo de Bombeiros é muito importante e através deles, e com o apoio deles e com o direcionamento deles é que o PAN trabalha aqui no Porto de Santos. Muito interessante isso. Agora você já explicou o que você faz, o que é, agora eu quero saber do Evandro. Evandro, como que você caiu no Porto? Mas aí começam as histórias, né? Na verdade, o Evandro é o filho da dona Eunice dos Santos Francisco, do senhor Leonídio Zacarias da Silva, né? E que esse meu pai que teve grande influência, por que estou fazendo isso agora? Né? Então, mais um menino da comunidade de Vicente de Carvalho, igual a muitos do Brasil inteiro, não vejo demérito algum nessa situação, e pelo contrário, eu me sinto até fortalecido, situações que eu tive que passar pela minha vida, que me tornaram mais forte e hoje me sinto preparado e assim, hoje eu sinto que eu realizei muitas coisas e quando eu olho para trás, da onde eu vim para onde eu estou,
eu só tenho a agradecer a Deus e estar muito feliz. Então, esse é o Evandro, o início do Evandro, né? E você planejou entrar no Porto ou você caiu lá de paraquedas? Meg, é até interessante, boa essa pergunta, né? Eu lembro que quando criança, né, por ser morador de Vicente de Carvalho, quando vinha a Santos, né, quando pequeno ainda, ou em alguma consulta médica, acompanhar minha mãe ou algum parente aqui em Santos, eu vinha de Catraia, né? Para quem é da região... Já veio de Catraia. Pois é, para quem é aqui da região é muito comum a Catraia, né, essa travessia que facilita a rapidez com que ela tem, que é um negócio também já é bem engraçado, quem não conhece o Porto, né, imaginar que tem um barquinho que passa por baixo do Porto de Santos, é um negócio bem engraçado. E eu lembro que todas as vezes que eu passava ali pela Catraia, ao chegar na parte de Santos, que ele entrar, ali naquela região ficam os terminais de açúcar, né? E pela característica do produto, apesar de o pessoal ver o açúcar branquinho, né? Mas no dia a dia, na operação, ele fica bem preto, né? Aquela coisa da operação. E eu via aqueles terminais ali tudo sujo, assim, aquela coisa escura. Eu falava, eu nunca vou trabalhar num lugar desse sujo. Isso era bacana. Eu falava, eu não quero trabalhar nesse local. Isso aqui é um local muito estranho, não vou trabalhar aqui, né? E aí segui minha vida, como todas as coisas. Desde pequeno tive que trabalhar como toda a comunidade dos meninos que crescem na comunidade. Tive que trabalhar. Lembro que meu primeiro emprego foi no estacionamento de bicicleta. E isso é uma história engraçada, né, Meg? Porque assim, eu era tão magro. Hoje, eu preciso até criar... Também, né? Já fui tão magra. Preciso, né? Já tive o apelido chamado de magrão, né? Os amigos antigos chamavam de magrão que jogava futebol. Mas na época eu fui fazer esses meus 14 anos, fui fazer esse meu primeiro trabalho no estacionamento de bicicleta. E quem mora em Vicente de Carvalho vai saber muito bem, quem trabalha em Santos também, porque até hoje isso funciona, o pessoal se locomove de bicicleta, deixa a bicicleta de estacionamento de bicicleta e atravessa para Santos. Naquela época, o primeiro teste meu foi de estacionamento de bicicleta, só que era de gancho. E eu era tão magro, que eu não conseguia levantar uma bicicleta. E aí eu fui realocado para um outro estacionamento que era de cavalete. E aí sim eu consegui trabalhar, então eu decidi poder colocar as bicicletas, né? E aí fui trabalhar, daí fui para trabalhar em padaria, fui trabalhar em supermercado, fui buscar as vendas, poder trabalhar depois com vendas. Aos 18 anos, acabei entrando na Força Aérea Brasileira de Vicente de Carvalho, então lá tem a base aérea de Santos, passei lá durante 3 anos, 1 ano e meio, lá junto à Força Aérea Brasileira prestando serviço, na área de Polícia da Aeronáutica, né, passei 1 ano e meio, e 1 ano e meio já voltado um pouco do meu propósito que eu trabalho de dia, que foi no bombeiro da Força Aérea. Então, passei 1 ano e meio, na sequência, prestei concurso e fui para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, passei um tempo na polícia, mas eu falo que dentro de mim ainda existe, sempre tem um formiguinha do empreendedorismo. Até hoje ele me incomoda e tem algo que mexe comigo, que fala, você tem que ir para lá. Infelizmente, a gente vê os noticiários de hoje em dia, o quanto é difícil o policial, que é uma classe que eu defendo até hoje, porque é o seguinte, claro que tem, às vezes, uma maçãzinha podre, às vezes sempre lugar, vai ter, não só na em qualquer polícia, profissão, exatamente, profissão tem. né? Mas eu defendo muitos policiais que eles colocam a vida em salvar outras pessoas. Eu posso falar com propriedade que eu estive lá dentro e eu sei o quanto essa classe é muito importante. Eu defendo um abraço aos nossos policiais militares que defendem todos os dias aí a cidadão. Parabéns a todos eles pelo trabalho, né? Só que, como eu te falei, eu falo que eu tenho uma ambição, Meg, e a ambição minha de nunca mais voltar. Infelizmente, meu pai e minha mãe fez o que pôde por mim, fez o que fez por mim, mas eu não me aceitava aquela condição de vida financeira que eu tinha lá atrás. E eu sabia que, assim como todo mundo pode, estar até conversando agora há pouco, né? A gente tem que... Qualquer pessoa pode, ela só depende, e não é palavra de coach, não é nada, mas se você se conscientizar e ir atrás, você vai conseguir melhorar a sua vida, assim como eu melhorei um pouco a minha vida. A gente não está dizendo que é fácil. Não é fácil. Mas tem que querer, querendo vai. Se levantar, buscar os estudos, ver capacitação, você consegue. Eu acredito nisso também. E lá atrás aconteceu exatamente isso. Eu acabei saindo dessa... Eu queria uma mudança, a Polícia Militar me limitava muito, me desgastava muito, assim como todo policial militar, infelizmente, para completar sua renda, tinha que fazer bico. E eu lembro de épocas que eu entrava às 7 da manhã na polícia, ficava até 7 da noite, isso em São Paulo, eu morava no Guarujá, mas trabalhava em São Paulo, saía do horário do trabalho da polícia às 19, ia para a companhia, descansava lá das 7 até as 10h30, entrava às 11 horas num posto de gasolina para fazer bico, ficava das 11 da noite às 6 da manhã. Quantos anos você tinha? Eu tinha, na época, entrei na aeronáutica com 18, fiquei até os 20, 21, eu tinha 22 anos. Entrei na polícia muito novo, era um menino novo, né? 22, 23 anos eu estava lá na polícia, então eu conseguia fazer muita coisa. Então, eu saía desse bico de manhã, voltava para a companhia, dormia mais um pouquinho,
entrava num banco para fazer, antigamente era o chamado mão branca. Antigamente não tinha essa questão de porta eletrônica, não tinha essas coisas. Então, os bancos contratavam policiais para fazer o bico ali fora na segurança, né? E aí ficava das 10 da manhã às 4 da tarde, no fechamento do banco, voltava para o Guarujá, chegava às 7 da noite e no outro dia tinha que começar tudo de novo. Nossa. E eu via que me desgastava muito e a condição, o retorno financeiro, eu não posso, sempre eu sou grato a tudo que, fruto do meu trabalho, né? Mas era uma condição que me fazia trabalhar muito e me desgastava. E aí eu falei, sempre fui busquei, eu falei, preciso fazer outras coisas, preciso melhorar minha vida. E um certo tempo acabei vendo que estava na hora de partir, que ali não era mais meu lugar, né? Quanto tempo você ficou na polícia? 12 anos. 12 anos? Eu achei que tinha sido 2, 3 anos. Não, você aguentou isso bem? Aguentei. Falei, tá na hora de eu ir embora, tá na hora de eu tentar fazer outras coisas. E através da polícia eu tive uma outra oportunidade, através de outra pessoa, de arrumar um emprego em Curitiba. E aí foi a hora da virada, né? Eu falei, poxa, vou para Curitiba, até para poder desintoxicar, infelizmente, né? Infelizmente não. O policial, quando ele trabalha, ele tem aquele hábito de estar com a arma o tempo inteiro onde ele chega e tá olhando. É um trabalho pesado. Pesado. Por isso que eu falo que tem o reconhecimento a esses grandes heróis aí. Ele psicologicamente pesado, também. E essa oportunidade de poder ir para Curitiba foi para poder desintoxicar, né? O que você foi fazer lá? Fui trabalhar com que é uma coisa que eu mais gosto, que eu acredito que é vendas. Vendas é o que gira o mundo, é o que faz acontecer. As pessoas ainda, infelizmente, no Brasil têm um olhar estranho para vendas. Preconceito, né, com vendas. Acha, você não deu certo em nada, você foi dar com vendas. Gente, todo mundo vende alguma coisa. O médico vende o conhecimento dele, ou está vendendo o seu tempo, ou a sua coisa. Então, eu falo que... O marketing pessoal é uma venda. Você se vende, então, assim, exatamente. Então, se você sabe vender e sabe se comunicar, te garanto que você vai fazer uma coisa diferente. E se você olhar, pode ser o negócio que for, ou um produto, ou um serviço, né, que se não vender, não tem jeito, né? Você tem que começar, você tem que vender. E aí fiquei um tempo em Curitiba, voltei para Santos, fui trabalhar com rádio, né, aqui na Rádio Cultura, antiga Rádio Cultura aqui em Santos, com publicidade, mas vendendo os espaços da rádio. E nesse intertempo eu falei, cara, eu preciso pivotar minha vida para onde eu vou. E aí lá atrás me deu vontade de fazer, falei, vou fazer um curso de segurança do trabalho. Essa questão de segurança do trabalho estava começando a crescer. Fiz o curso de segurança do trabalho, fiz o curso de meio ambiente também, né? Vou fazer química lá na Escola 1º de Maio, lá no Guarujá. E logo na sequência apareceu o concurso da Autoridade Portuária. Prestei o concurso, eu sempre fui um cara, não vou falar que estudioso, mas eu sou interessado no geral, então eu sempre fui buscar. Eu era aquele aluno que sexta-feira não gostava de ficar até mais tarde, né? igual a muitos, mas sempre fui muito dedicado à leitura, eu gosto de ler, gosto de estudar, mas não da forma convencional, né? Aquela coisa convencional. Eu busco meu conhecimento e hoje eu vejo essa situação da internet, o quanto a internet facilitou. A gente sabe que nessa época tinha que ir para fazer um trabalho no papel ao maço. Tinha que procurar livro, revista. A Barça, né? Era uma alegria quem pôde um dia ter a possibilidade que a enciclopédia Barça, que era vendida na porta de casa das pessoas, que eu nunca também tive, né? Mas o quanto eu sei, o quanto meu pai e minha mãe pôde fazer por mim, eles fizeram. E a gente tem que entender, tem que ser consciente de que muita coisa por nossa parte, né? Muita coisa tem que ser da nossa gente. A gente não pode ficar jogando para trás. Então, daí em diante, eu fui buscar, fui estudar, e surgiu o concurso da Codesp, e eu acabei passando. E foi uma surpresa para mim, mas muito mais para meus amigos, que eles acreditaram que eu ia passar. Então, engraçado que muitos da minha turma que achavam que eu sempre tenho os CDFs lá, aquela galerinha que é mais estudioso, nenhum deles passaram e eu acabei entrando. E aí eu falo que a Autoridade Portuária, a Codesp, hoje mudou minha vida, é uma empresa excelente, eu não tenho o que reclamar, mudou muito a condição financeira, a condição de trabalho, sou muito grato, sou muito feliz para trabalhar na Autoridade Portuária, de fazer o que eu faço, e aí, no caminhar dessas coisas, acabou que juntou com o meu propósito, né, de que aconteceu, infelizmente, né, esse meu pai querido, eu perdi ele com 14 anos, né, e infelizmente ele teve um infarto na minha casa, na época estava só eu e ele dentro de casa, ele caiu na minha frente, e eu não soube o que fazer, né, e depois, com o conhecimento, entendi que tem a questão de primeiros socorros. Eu sei que eu poderia ter feito algo, Meg, que poderia ter ajudado ou não, mas eu queria ter tido a oportunidade. E hoje a gente vê um número de crianças engasgadas, o número de crianças que pode, a gente acha que é só o SAMU e o bombeiro, e não. Existe até, acho que é importante aqui a gente divulgar e falar da Lei Lucas, né? Que uma Lei Lucas é uma lei que ela é vigente no país inteiro desde 2021, e ela obriga, né? Ela exige que os profissionais que atuam em escolas, bufês, clubes, sejam capacitados pelos socorros. Se nosso telespectador olhar der um Google, dar uma pesquisada e ver engasgamento com criança, você vai ver que o número é muito grande no Brasil. Até o número de mortes é grande no Brasil. Conta por que foi criada essa lei.
Essa lei, ela começou, Meg, bem pertinente sua pergunta. Infelizmente, um menino chamado Lucas, lá na cidade de Campinas, ele, num passeio da escola, no momento que ele estava lá comendo lanchinho, comendo hot dog, ele acabou se engasgando com a salsicha, e os professores que estavam ali não eram capacitados para fazer uma manobra, que é a manobra de Heinrich, né, que é a manobra de desengasgo. Inclusive, agora, atualmente, ela mudou o protocolo agora recentemente, né, até teve uma mudança no protocolo, mas esses profissionais, eles não eram capacitados e essa criança acabou indo a óbito. O pessoal acionou o SAMU e o SAMU não tem culpa, o tempo resposta normal, até pelos Campinas, uma cidade muito grande, tem muitas ocorrências. Quando o SAMU chegou, essa criança veio a óbito, né? E, infelizmente, uma simples manobra, o conhecimento de um fato, de saber fazer uma manobra, poderia ter mudado. O Lucas está aqui com a gente. Diante disso, a mãe dele, até em memória do filho dele, a mãe dele era uma advogada na cidade, ela propôs uma lei para que criasse aos vereadores, para criar uma lei para que todas as escolas tivessem capacitação. Essa lei virou lei primeiramente em Campinas, eu não me recordo se foi o senador Ricardo Izá, mas essa lei acabou indo para o Senado Federal, ela foi aprovada e hoje ela é lei no Brasil inteiro. Então hoje todas as escolas estaduais, municipais e particulares, os profissionais têm que ter um terço dos profissionais tem que ser capacitados pelos socorros. Os bufês também, nos clubes também. Então é assim, eu fico até, toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo para as pessoas, né? O pai que vai colocar o filho na escola particular, né? Ele vai lá, ele procura se a escola é bilíngue, se a escola tem xadrez, tem um monte de outras coisas, né? E ele não se preocupa com o bem maior, que é a vida, que é do filho dele. Então, pai, um recado para vocês aí hoje, façam o seguinte, antes de qualquer coisa, o bem maior é a vida, e eu tenho certeza que seu filho é o bem mais importante para você, né, Meg? Então, antes de qualquer coisa, a primeira pergunta que você faz na escola particular, ou seja, onde for, pergunte se essa escola ela é capacitada na Lei Lucas. Isso é fundamental, até para garantir que seu filho, por acaso venha acontecer alguma coisa, os profissionais sejam capacitados. E não é só o engasgo, né? Porque a Lei Lucas, ela acaba, não fala só de engasgo, ela fala capacitação pelo socorro. Então, um RCP, uma convulsão, isso é muito importante, Meg. Então, a gente precisa, é lei, mas infelizmente ela não tem uma certa cobrança, e eu falo que a culpa não é do governo, a culpa é nossa. Se cada um pai cidadão fizer isso, essa lei, ela cresce e nós vamos ter escolas mais seguras, né? E também não posso aqui deixar de enaltecer o trabalho do Dr. Betinho. Existe aqui em Santos, Dr. Betinho, ele é chefe do núcleo de ensino permanente do SAMU, né? Então eu quero enaltecer os professores do SAMU, que também são parceiros do Plano do Porto de Santos. Eles fazem esse trabalho de capacitação nas escolas municipais e estaduais daqui da cidade. Então, os particulares, eles têm capacidade, a escola particular tem capacidade de pagar profissionais para fazer esse tipo de serviço de capacitação, e o SAMU ele faz isso gratuitamente às escolas municipais. E como as escolas têm que pedir? Ou eles... É só procurar o SAMU, as escolas municipais sim, né? As escolas municipais podem procurar, as do município e do estado podem procurar o SAMU. Temos certeza que o Dr. Betinho, lá, junto com o Marcelo Ismail, que é o chefe do SAMU aqui em Santos, vai atender de uma forma bacana, vai tentar agendar e conseguir levar a capacitação. As escolas particulares é procurar os profissionais, né? Existem profissionais aí da área que podem vir, mas procurem profissionais, né? Tem um monte de gente vendendo curso aí barato e isso não é legal. Procure quem conheça, para que vocês possam capacitar, até Meg, até é interessante que eles vão evitar um problema jurídico lá na frente. Se acontece algo... Sim. Isso pode... O dono da escola, se ele pensar, ele pode perder o comércio dele em uma escola por causa disso, né? Imagina que uma criança morra dentro da escola dele, pode vir acontecer, e se ele não, se as pessoas que estão lá, que atuam lá, não são capacitadas, é mais um... eu não conhecia essa lei, não, mas eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. Pois né, então. A gente fala assim, eu também não tenho filho, mas a gente tem sobrinhos, tem parentes, tem amigos, a gente não quer que isso aconteça. A gente, cada vez mais, a gente vê toda hora na televisão, esses dias passou numa rede nacional, né, pessoas falando sobre isso, a questão da Lei Lucas. Eu acho que isso devia estar no currículo, né? Acho que todo mundo... Olha, duas coisas que eu sempre achei que precisava no Brasil. Pelo litoral que nós temos, quase todo mundo deveria saber nadar. Eu acho que isso é fundamental. Eu aprendi a nadar muito nova. E primeiros socorros, também. Porque é fundamental para todo mundo. Não é só na escola, né? Exatamente. Então, não é uma matéria de escola. Não está no currículo. Não é. Infelizmente, eu incluiria mais uma coisa, Meg, para ter a nossa mudança na nossa nova geração, né? Que é a educação financeira também. Isso também acho fundamental. Mas algumas escolas acho particulares, que já tem. Particulares, né? A gente tem que ampliar, isso é coisa de governo, para ampliar para um geralzão, para que todo mundo tenha essa capacitação, para entender como é que funciona o dinheiro, para começar a lidar com essa questão de dinheiro. Né? Infelizmente, na nossa época não tinha isso, né, Meg? Não,
eu tive uma coisa muito interessante no colégio. Eu aprendi a preencher cheque. Olha, que bacana. Aprendi a gastar dinheiro. Olha, Meg, eu por não ter aprendido, eu aprendi da pior forma, né? Lá atrás, infelizmente, por não saber, quando eu tive acesso ao primeiro cartão de crédito, assim como muitos brasileiros, eu acabei indo parar no SPC Serasa. Mas graças a Deus, hoje, essa foi uma fase que passou, paguei o que eu devia depois, posteriormente, e ali eu aprendi. Eu acho que assim, ó, eu morei 2 anos em Portugal e eu observo que lá não tem essa cultura do parcelamento. A pessoa, o parcelamento é que eu acho que prejudica muito, porque a pessoa pega, é baratinho, é tanto, quando vai ver, ela está com... Virou um montante e aí é bem complicado. Como lá não tem isso, eu não vi. Não é que não tenha, não, eu sei que tem endividamento, mas eu acho que aqui, essa cultura, eu acho que prejudica muito. Exatamente. A cultura do parcelamento. Concordo com você. Mas vamos lá, opa. Bom, aí você passou no concurso... Foi para a Codesp, que agora é autoridade. Era Codesp na época, né? Era Codesp, mudou o nome para Autoridade Portuária. E aí me conta o seguinte, qual foi a primeira ocorrência, seria essa, o nome? Que você pegou, alguma coisa que te marcou muito ali, que você falou, nossa, nunca imaginei isso aqui. Olha, Meg, eu tive por diversas, já nessa função, né, de estar coordenando o Plano do Porto, a gente teve a década passada, né, tivemos vários incidentes muito grandes. 2013, no terminal açucareiro, 2014, no terminal de armazenamento de soja, 2015, que aconteceu aqui na região da Lemoa, um dos maiores incidentes do Brasil e da América Latina, né, eu acho que o segundo maior da América Latina, se não me engano, um incidente que durou 11 dias, né, que demandou de recursos do Brasil inteiro, até a espuma química, né, o chamado LGL, líquido gerador de espuma, que é utilizado para combater incidentes com combustíveis, teve que vir do Brasil inteiro e esgotou esse produto do Brasil inteiro. Veio gente de fora, teve que especialista, todo o corpo de bombeiros mobilizado. Ali sim foi uma ação de PAN, né, de ajuda à multa de todos. O corpo de bombeiros precisava para poder atuar. 2016 também, um incidente no lado do Guarujá, onde atingiu a comunidade. 2017 a gente teve outro incidente. Então assim, a gente foram assim, vários, por ano. A década foi muito pesada. E aí, só que ainda bem, com os erros a gente tem que levantar os aprendizados, né? Eu falo que desse incidente de 2015, que foi um dos maiores, ali foi uma virada de chave para a gente ter justamente o plano de ajuda à multa e se fortaleceu. Nós entendemos que naquela situação, conhecer um ao outro era de muita importância, né? E isso eu acho que foi a gestão do plano ali que nós foi outra virada de chave que nós fizemos. Nós trouxemos junto para o Plano do Porto a aproximação com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, que eu já quero aqui exaltar o excelente trabalho do Coronel Unias, que hoje é o chefe da Defesa Civil de Santos e da Baixada Santista, ele é o coordenador regional, um excelente profissional, do Coronel Unias também já estava nessa época lá. O IBAMA, através da nossa querida Ana Angélica, que teve um tempo atrás, era chefe do IBAMA, veio se aproximar. O IBAMA, a gente não conhecia o IBAMA aqui em Santos, a Ana Angélica fez um trabalho excepcional junto ao Porto de Santos, a própria CETESB, ao Ministério do Trabalho. Então, essa junção, os órgãos intervenientes, eles eram muito afastados. Daniel Santos da ANTAC também, né? Não posso deixar de citar os amigos, então eu vou levar a bronca depois. Mas é esse grupo de pessoas que acabou juntando-se, esses órgãos intervenientes. Hoje a gente consegue ter uma relação muito mais próxima. E devido a 2015 também, o próprio Corpo de Bombeiros, ele percebeu o quanto há necessidade de ajuda. O Corpo de Bombeiros, Meg, eles são excelentes profissionais, eu tenho uma admiração gigante por todos. Acho que todo mundo, né? Quem que não gosta de bombeiro? Quem não gosta de bombeiro? Eu acho que é uma das instituições que a população mais gosta. Só que eles também enxergaram, e a gente tem que entender o seguinte, o bombeiro, ele é urbano, ele está ali para atender a cidade, né? E esse grande incidente é um incidente que a gente chama de incidente industrial. E o bombeiro não tinha todos os equipamentos para poder fazer isso. Por isso tem essa questão da ajuda. Após esse incidente, o próprio Corpo de Bombeiros ele lançou uma portaria para organizar exatamente a se não me engano, a portaria 020/800, que ela começou a como funciona, ela institucionalizou exatamente como é que funciona esses planos de ajuda à multa. Então, você vê a importância dos PANs das regiões. Hoje aqui a gente tem o PAN de Cubatão, o PAN de Santos, o PAN de Guarujá, né? Então a gente trabalha em conjunto, a gente procura da melhor forma possível, mas cada um na sua área. O PAN de Cubatão voltado para a industrial de Cubatão, o PAN do Guarujá ele acaba trabalhando junto, convergente com o Plano do Porto, porque né, a gente tem a margem esquerda do Porto, né, a margem direita, e os terminais da margem esquerda que acompanham o Plano do Guarujá fazem parte do Plano do Porto de Santos, e a gente trabalha nessa situação. Então, acho que 2015 foi muito importante, aconteceu por uma virada de chave. Tanto é, que vai até aproveitar a oportunidade, no próximo dia 27 de novembro, aqui em Santos, na Associação de Engenheiros e Arquitetos, a gente vai estar fazendo um evento para falar desse incidente da Lemoa, tá?
que aconteceu naquela época? Um grande incidente, após o incidente, né, era todo mundo muito separado, houve uma junção, criaram ali, né, após o incidente, criaram um grupo de pessoas para criar, chamada a Carta de Santos, né, que foi criada, para justamente para criar um plano governamental, para criar algo que fosse para a melhoria do Porto de Santos. Nesse agora, passamos no dia 2 de abril desse ano, completou 10 anos desse grande incidente, e quando a gente olha o que mudou, e esse vai ser o tema para esse encontro de profissionais agora no dia 27 de novembro na Associação de Engenheiros Arquitetos, agradecer ao nosso presidente da associação, André De Fazio, lá que abriu as portas, ao diretor Áureo, ao diretor Alexandre, hoje a Ana Angélica que está lá também como diretor da parte de meio ambiente, então agradecer eles que me convidaram para em conjunto a gente estar fazendo a Autoridade Portuária, a PAN do Porto Santos, a fazer esse evento lá para tratar desse assunto. O que mudou? Vou te falar o que mudou. As empresas que passaram por isso tiveram um grande investimento, não tem nem o que falar, mudou muita coisa internamente, mas a minha preocupação, a gente quer puxar isso de volta, a gente quer tratar as questões governamentais. O que pode ser feito, Meg? E tem algo que eu tenho levado muito à frente, né? E às vezes algo aconteceu recentemente, né? Eu tinha um projeto de criação de alguns aqui Porto de Santos, que era um centro de resposta à emergência, né? Isso, acho não. Eu tenho certeza que é isso que o Porto precisa hoje. O Porto, ele é o que mais opera, e graças a isso que a gente tem que fazer para gerar emprego, é o grande gerador de emprego do Porto de Santos, ele faz um excelente trabalho de poder fazer, porém, com a ampliação do que vem acontecendo, e eu posso citar algumas aqui, Meg, o aeroporto que é o aeroporto de Santos, que fica no Guarujá. É mais uma operação que a gente tem que ter um risco. E se acontecer, a gente vai fazer o quê? A gente tem uma outra operação que eu estou muito feliz que está acontecendo, graças também a ter, então, não posso deixar de enaltecer o trabalho do presidente da Autoridade Portuária, o senhor Anderson Pomini, ao nosso diretor Beto Mendes, diretor de operações, ao Sidney Aranha, que é o nosso superintendente de meio ambiente. Se não fosse ele a me dar esse total apoio, eu não conseguiria fazer o trabalho que eu venho feito, né? E eu não posso deixar de agradecer, mais uma vez eu falo, o Evandro é só uma peça. Todos os terminais que participam do Plano do Porto, esse trabalho de melhoria contínua, de prevenção de acidentes, e você vê que de lá para cá, de 2020 para cá, muita coisa diminuiu. O número de acidentes acabaram. Sim, a gente já não ouve tanto, né? É fruto, eu acredito que isso é fruto de um trabalho da Autoridade Portuária de prevenção, de fiscalização, dos órgãos intervenientes, de começar a cobrar mais ainda, de concessão de saúde, de segurança do trabalho dentro dos terminais, né? Então, só que assim, a cidade continua crescendo, o Porto continua crescendo. Então, por que eu defendo o Centro de Resposta à Emergência? E esse é um centro de resposta unificado, com a relação Porto-Cidade, junto com a Prefeitura, junto com a Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiros. Por quê? Logo a gente vai ter aqui o túnel Santos-Guarujá, que é há 100 anos esperado, né? E o trabalho do nosso presidente Anderson Pomini, junto aos órgãos governamentais, né, do governo do estado, do governo federal, acabou que esse ano, se Deus quiser, logo vai ter assinatura, já foi a assinatura do projeto para a gente começar a andar. Só que esse túnel, Meg, será que vai ter acidente dentro do túnel, Meg? O que você acha? Ah, vai ter, óbvio. Eu acho que o acidente faz parte da vida, não faz, não? Toda operação, Meg, ela tem seu risco. E nosso trabalho é de controlar isso. Mas ele pode vir a acontecer. Pode. Se acontecer algo desse túnel, quem é que vai atender a socorro? Vai ser só o Corpo de Bombeiros? E eu não vi no projeto Depende ainda. do acidente também, vai né? depender, pois é. Mas por que a gente no aeroporto tem um bombeiro do aeroporto e no porto gigantesco, maior da América Latina, a gente tem um bombeiro do porto? A gente até tem. Hoje eu tenho uma instituição tem a Guarda Portuária, que faz o policiamento do porto, né? Inclusive o Pinheiro teve aqui, o Turcato teve aqui com você. Pinheiro, um abraço. Turcato, grandes parceiros do Porto Santos, são pessoas sensacionais. O Pinheiro faz um trabalho excepcional na Guarda Portuária, o Turcato, o Rafael também. Mas eu tenho que falar de um grande amigo, que é um parceiro aqui no Plano do Porto, que chama Roger Germano. O Roger, o Meg, ele é o coordenador da Brigada da Guarda Portuária. A Brigada é um bombeiro. Eles são bombeiros. Esse nome brigada, na verdade, por que eu classifico a brigada? Eles não chamam eles de brigadistas, né? Apesar de ter esse nome até hoje. E é uma das propostas que eu tenho internamente de mudar. A brigada deveria ser bombeiro portuário. Brigadista é o cara que trabalha numa empresa, ele tem uma função específica lá X, e ele é treinado para atender um princípio de incêndio pequeno. Esse é o brigadista. A nossa Brigada da Guarda Portuária, ela é altamente capacitada. Ela faz treinamento junto com o Corpo de Bombeiros. Eles estão preparados para ter ocorrência. Muitas das ocorrências da cidade, quando o Corpo de Bombeiros precisa, eles pedem auxílio para a gente. Pede porque confia e sabe do trabalho e da qualidade da Brigada da Guarda Portuária. Interessante isso, né? E eu sou totalmente a favor disso acontecer. E nesse centro de emergência que eu defendo no Porto de Santos, é exatamente isso. Uma junção
tornar esse nosso brigadista da guarda portuária com a nomenclatura de bombeiro portuário, bombeiro do porto, e aí sim ele está preparado, junto com a relação porto-cidade, junto com a defesa civil, junto com os órgãos intervenientes, de poder atender a população. Imagina, Meg, a gente está aqui falando já futuramente da mudança do terminal de passageiro do Concais, aqui para a área do Valongo, né? Mas uma área de risco, né? Hoje o Valongo, revitalizado, também um excelente trabalho da autoridade portuária, do nosso presidente, de conseguir, junto com a iniciativa privada, de estar restabelecendo, tornar o nosso porto mais bonito, né? Sim. Eu tive, há pouco tempo atrás, em Belém, e lá tem uma área parecida com o do Valongo, e lá é muito bonito. Nosso porto está ficando também. Só que nossa área do Valongo hoje, Meg, apesar de estar tendo vários shows, pode vir a acontecer um incidente. Quem é que vai atender a emergência naquele local? Não tem? Vai ser a guarda portuária, vai ser. Mas, Meg, lembra de 2015 que era todo mundo separado? Sim. Eu não quero que isso aconteça. Por isso que eu defendo a centralização de um centro de resposta à emergência centralizado. E a gente sabendo, mapeado com tudo isso. Então, é isso que eu defendo hoje. Eu tenho certeza que o nosso presidente Anderson Pomini, eu já encaminhei esse projeto para ele, eu tenho certeza que ele vai dar o aval para essa situação, para que a gente crie esse porto. Recentemente, apresentei esse trabalho no Conselho da Autoridade Portuária de Santos, né? São os conselhos do porto, onde tem cadeiras de vários órgãos da sociedade, e eles gostaram muito do projeto. Isso tem que ter. A ideia é boa. Sim, o que só me chateia é o seguinte, Meg. Aqui no Porto de Santos ele é referência para várias coisas, tá? Então o pessoal do Porto, recebe o pessoal do Porto Paranaguá, Porto de Suape, o pessoal vem aqui para buscar referência do que é feito no Porto de Santos. E há uns 2 anos atrás eu recebi o pessoal de Paranaguá. E eles viram eu apresentei todo esse projeto, a gente não, eu falo que é emergência de segurança, a gente não guarda, não é segredo comercial. E a gente abre mesmo para que isso seja expandido e para que torne não só o Porto aqui, mas outros portos também melhores. Paranaguá conseguiu pegar nosso projeto, e hoje em Paranaguá, recentemente agora, no mês de agosto desse ano, eu estive em Paranaguá para conhecer lá, eles inauguraram um centro de resposta à emergência. Me doeu, né? Como é que um porto muito menor do que a gente... É mais fácil porque é menor. Sim. Tem mas, isso também, envolve menos pessoas. Exatamente, mas a importância do Porto de Santos, né? 30% da balança pela comercial. Nossa importância deveria realmente 30% da balança comercial. Eu acho que você consegue, mas você não me respondeu. Eu estou aqui, você... Vamos lá, Meg. Eu perguntei para você. Aqui. É que eu vou te falar esse propósito mesmo com a emergência Porto de Santos, com a preocupação de fazer a cidade melhor. Eu falo que eu não vim dessa vida à toa, eu quero um dia... Todos vão ser esquecidos um dia, mas eu quero a minha vinda aqui na autoridade portuária, eu quero deixar um legado, sabe? Eu quero deixar... O Evandro passou por aqui e não foi à toa. E pode ser que, quando houver esse centro de resposta, pode ser que eu não esteja lá, pode ser de outra pessoa, mas eu tenho certeza que alguns vão lembrar de que, poxa, eu posso olhar lá para trás, se estiver velhinho e falar, poxa, eu tive a mão aqui, eu contribuí com essa situação. Mas vamos na sua resposta. Muito legal. Também. Você não me disse, assim, algum fato, algum acidente, aquilo como te tocou. Você, Evandro, alguma coisa que você viu que você falava assim, não estou acreditando, que te marcou, que você achou que poderia ter feito mais e não fez, ou que fez e achou que foi bem feito? Meg, o que eu vou te falar, eu acho que você não estava esperando, mas uma coisa que me tocou aqui no Porto de Santos foi uma situação meia constrangedora e que me abalou muito na questão pessoal. Além da minha função como coordenador do Porto de Santos, Meg, naturalmente eu não faço só isso, né? Eu faço parte da autoridade portuária. Só isso? É coisa pra caramba. Pois é. Eu faço parte também do setor de segurança do trabalho. Então, eu acabo, em momentos, eu estou atuando na área de segurança do trabalho, fazendo a fiscalização dos terminais, e no outro momento eu faço a parte em conjunto dessa questão do plano Porto de Santos. E uma coisa que me marcou muito, né? Eu fiquei pensando que um dia foi um dia que eu fui pensando em triste para casa. Numa das minhas atividades noturnas, um dia eu estava trabalhando entre as 19 horas e fui até fazer a inspeção pelos locais, né? E ao chegar no navio, né, e graças a Deus isso também está mudando, as coisas está evoluindo, o porto está mudando, mas eu cheguei lá no navio e tinha um pessoal dos trabalhadores portuários avulsos, tinha lá 3, 4 trabalhando, sem os EPIs. Nossa função é justamente tornar esse porto seguro, fazer com que as pessoas utilizem o equipamento. E aí eu cheguei nesse local, pedi para que o pessoal, poxa, pessoal, com educação, boa noite, tudo bem, senhores? Por gentileza, né? Será que vocês podem colocar o EPI, o capacete, né? E o pessoal mais antigo, era um pessoal já bem mais velho, o pessoal do Porto normalmente é bem mais antigo. Agora, recentemente, o órgão fez uma admissão de novos colaboradores, inclusive mulheres, que a mulher no Porto, Meg, tem uma importância fundamental, isso é muito bacana de falar. Tem crescido muito a atividade portuária, a mulher, o Porto. Eu acho que até dias atrás o próprio órgão estava com inscrições abertas, então o pessoal que estiver ouvindo aí vai buscar vagas para homens e mulheres para trabalhar no Porto. Mas, voltando à questão da emergência, desse dia que
me chateou muito, eu pedi para que essas pessoas colocassem equipamento, né? 2 deles colocou, numa boa, sem estresse, e um não colocou. E aí eu estava ali acompanhando a atividade. É obrigatório, existe uma normativa, não é uma vontade minha, é uma normativa que na área de cais públicos eles têm que utilizar EPI. Sim. Chamei, era um senhor de idade, já falei, senhor, por gentileza, senhor, por favor, coloca o EPI. E mais uma vez ele me olhou e ignorou. E... Só uma coisa, é um podcast para muita gente leiga. O que é o IPI? EPI é o equipamento de proteção individual. Okay. Pode ser luva, capacete, pode ser o calçado, sim, mas esse dia era o capacete. Então eu pedi para que ele colocasse o capacete. Ali tinha uma área de operação, guindaste, movimentação aérea. E mais uma vez ele não quis colocar. Aí eu falei, olha, meu amigo, se o senhor permanecer dessa forma, eu vou ser obrigado a chamar a guarda portuária e retirar o senhor da área portuária. Se tornar de risco, o senhor não pode permanecer aqui, né? E aí ele... aquela coisa do, né, meu malandreado, que o trabalhador portuário antigo tem aquela coisa do malandreado do cais, da estiva, né, aquela coisa toda, e ele não quis colocar. Eu falei, tá bom, saí de lá, peguei o telefone, acionei a guarda portuária e pedi para que viesse. A guarda portuária veio, conversou com ele primeiro, perguntou o que estava acontecendo, ele contou a versão dele e veio falar comigo. Eu contei minha versão, olha, eu preciso estar com o IPI, pedi 2, 3 vezes, e ele falou que não vai colocar, e vocês sabem que não é a vontade minha, mas é a vontade da operação, a segurança para a operação, ele tem que colocar IPI. E já que ele não está colocando, a gente vai retirar. E aí a guarda portuária começou a retirar. E aí os companheiros deles estavam em cima do navio, começou aquela... que é? Aquela coisa, né? Que é? Aquela malandreagem. É para tirar o ganha-pão do trabalhador. Eu falei, não, eu não estou tirando pão. A gente está aqui para trabalhar, mas trabalhar com ordem e seguir os regramentos. Sim, para o bem dele, pro bem deles, né? Exatamente, pensando na integridade física dele. Sim. Aí o pessoal desceu aquela aglomeração, e um dos estivadores chegou no ouvido dele e falou alguma coisa, mas eu me liguei, né? E aí logo na sequência ele virou para mim, e aí ele veio para um tema, né, que é muito importante falar. Ele falou assim, só porque eu sou negão, você está me tirando porque eu sou negro. E Meg, vou te falar, isso me machucou, porque assim, esse é um tema muito importante, que a gente tem que respeitar. Eu tenho vários amigos da minha família, meus avós são negros, a gente tem isso é ultrapassado, esse racismo, sim, que existe no mundo é ultrapassado, isso aí a gente tem que deixar para trás. E aquilo me marcou muito, porque ele usou de um artifício dele para tentar mudar a situação dele, né? E aí eu olhei muito bem para a cara do senhorzinho e falei, o senhor realmente vai continuar com... O senhor vai apelar para isso? O senhor com essa idade, com esse bigode branco, o senhor não tem vergonha na sua cara de... Triste, né? Triste. Aí eu falei, olha... Se você vai, a gente vai. Só que aqui, você não vai ser só do Porto. Agora vamos sair daqui para a delegacia. Porque se você está me acusando de racismo, você vai ter que provar. E aí ele pensou muito bem, da saída, ele falou, não, eu não falei nada disso. Foi marcante para mim, como um trabalhador, né, do Porto. Porque você estava sendo acusado de uma coisa que você não estava fazendo, né? Sabe, algo é muito pesado. Eu defendo a bandeira né, de que a gente tem, todos são iguais, o sangue de todo mundo é vermelho, corre aqui dentro é vermelho. Não tem que existir isso, nem no Porto, em lugar nenhum. Hoje, como eu falei, o Porto está evoluindo com o incremento de várias mulheres. Vou te falar, várias excelentes profissionais, viu? A mulher é mais detalhista, a mulher é mais... A mulher é detalhista, mais profissional, ela é mais preocupada com as coisas, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, diferente dos homens, né? E esse tipo de situação, seja com mulher, né? Quem diria que 10, 20 anos atrás falar que tem uma mulher no Porto? E haver essa discriminação. E a discriminação de forma, seja lá qual for, ela não pode existir nem no Porto, nem na sociedade, em lugar nenhum. Não, e eu acho que assim, o que deve ter te machucado é porque você não era o que você estava fazendo, você estava falando sobre segurança. Aliás, você me lembrou, você estava falando aí, eu estava lembrando, quando eu fiz o podcast com o Marcos Sanches, que é o presidente do sindicato dos conferentes, ele fala dos estivadores de cueca. Exatamente. Eu até fiz um corte sobre isso. Exatamente. E pelo que eu estou entendendo aqui, é meio difícil, assim, para algumas pessoas aceitarem que tem que usar. O estivador eu até entendi, eles explicaram e disse que isso já está mudando, já mudou bem. Mas pelo que eu estou entendendo, é difícil a pessoa entender que ela precisa usar o equipamento. Meg, isso aí foi uma dificuldade não só no Porto, mas em todas as áreas, né? Na construção civil, né? Então, sempre houve essa resistência. Mas ainda bem, as normas regulamentadoras do Porto, a NR29, ela é de 97, então no Porto ela veio de lá, e a gente pegou uma geração que começou a trabalhar no Porto, que era antes das normas. Então, já o que você falou, o nosso amigo Marcos falou, o pessoal trabalhava de cueca no porão, até entendo pelo calor, pela atividade braçal, que era antigamente é muito mais braçal, hoje
a função é um pouco diferente. Mas tinha muito acidente também antigamente. Tinha, até porque era muito mais braçal do que hoje. Então, hoje continuam algumas atividades que são braçais, mas hoje tem muita utilização de equipamentos, então fica muito mais fácil. Então, a gente pegou uma geração antes de 97, o pessoal que entrou na época de 70, 80, que o mundo era diferente. Né? Eles iam trabalhar de chinelo havaiana. Pois é. E até hoje a gente fala assim, mas eu faço isso há 40 anos, é dessa forma que eu faço. Pois é, mas as coisas evoluem. Exatamente. Mas imagina, a gente tem, com educação, com carinho, o Ogman tem feito um excelente trabalho, meu xará lá, o Evandro também, chefe do Ogman, a Glauci, que eu mando um abraço à gente de segurança, o Marcelo também, que trabalha lá. A gente faz o trabalho de formiguinha, conscientização. Os próprios terminais fazem trabalho de conscientização, né, que é necessário. E vem mudando muito, viu, Meg? Então, houve uma evolução dos trabalhadores portuários, tanto os antigos, né, e com a inserção dos novos trabalhadores, já com um aceite um pouco melhor, se preocupando com a segurança, se preocupando com tudo isso, hoje o Porto passa por um processo de transformação e, graças a Deus, cada vez mais a gente tem problema de pedir para alguém colocar IPI. Hoje você fala, poxa, precisa colocar IPI. O cara já sabe que tem que colocar. Mas houve uma resistência, não foi fácil. Eu imagino. E aí agora você estava falando, e em época dos cruzeiros, como é isso? Eu tenho uma curiosidade, porque eu imagino que o Porto deve ficar uma loucura. Ainda bem, né? Mais uma coisa que gira a economia local. Sim, mas eu digo uma loucura para quem trabalha lá. Sim, eu vou falar muito mais, quem tem muito mais trabalho, nosso pessoal da Guarda Portuária, de fazer policiamento, o pessoal terminando com um trabalho redobrado, de controlar essa quantidade de pessoal chegando, é muita saindo. Gente. Exatamente. Você lembra de algum caso, assim, que vocês tiveram que fazer alguma coisa? Olha, eu acredito só que a gente mais... Por ser da área de segurança, eu gosto muito mais fácil. Às vezes, o pessoal nessa época, vem alguns prestadores de serviço de fora que prestar serviço, e eles acabam que não estão familiarizados com as questões do Porto, e a gente chega lá e, você faz, a gente vai retirar daqui da área. O pessoal fica meio assustado. Mas, no geral, o pessoal do Concais faz um excelente trabalho de controle junto com a Guarda Portuária. O pessoal da Guarda Portuária faz um trabalho... é fantástico o trabalho da Guarda Portuária. O pessoal que não conhece, né? Eu falo, caramba, o pessoal fala... Da mesma forma como fala da polícia sem conhecer, fala do trabalho da Guarda Portuária sem conhecer, mas excelentes profissionais, o pessoal faz o controle. A autoridade portuária, eu tenho que exaltar o trabalho da gente de fiscalização. A gente está vivendo uma fase que eu nunca vivi na autoridade portuária com essa atual gestão, né, de muito mais integrada, de nos ouvir, de o presidente ter até o café com o presidente vai, né, ele não é que o café não é lá, o presidente vai até alguns setores para conhecer os trabalhadores, para poder falar. Seria muito importante o presidente Fomini vir aqui conhecer e conversar com a Meg aqui. Por favor, Meg, faça o convite. O presidente também tem uma história muito bacana de vida, de Porto. Já está convidado, venha. Por favor, presidente, vem atender nossa amiga Meg aqui. Porque ia ser um prazer, nossa. Contar as histórias de vida dele, né? Como ele chegou até o Porto, né, Meg? É mesmo, né? Porque pelo que eu entendi, ele não era, né, Pelo que eu sei, até onde eu sei, o presidente é advogado, e ele era de uma outra área. Ele foi criado no interior de São Paulo, ele não estava acostumado com a questão de Porto. Veio parar no Porto. Mas de gestão, ele conhece muito, está mostrando, está dando um show tá fazendo um excelente trabalho aqui nós vamos tentar trazê-lo sim. Claro, ia ser uma alegria. E o Porto também, né, Mari, tem muita história. Os estivadores, a gente tem que enaltecer a classe dos estivadores. Eu já estou convidando um que em breve vamos ver, né? Estivador, eu respeito essa classe trabalhadora que 90%, Meg, hoje que ou trabalha no Porto, nessa cidade, ou é filho de estivador, ou é filho do pessoal da capatazia. Acho que quase todo mundo, né, tem alguma relação com o Porto. Mas, bom, agora eu quero saber mais algumas coisas sobre a sua... Bom, aí você entrou, deixa eu te falar uma coisa. Você me contou que você quase não ficou. Conta isso aqui pra gente, como foi essa história? Você passou no concurso? Pois é, Meg. Eu sempre defendo essa questão, falando que o espírito de empreendedorismo vive na minha veia, de querer... Mas, de uma certa forma, você empreende dentro do Porto. Sim. Quando você traz ideias, quando você cria projetos, você está empreendendo. Meg, eu falo que eu trato o Porto como se fosse meu, de verdade. Sim, a gente percebe no jeito que você fala. Eu estou aqui para... Eu tenho que ser muito grato, tenho que retribuir tudo que essa empresa faz para mim também. Né? Então, eu trato o Porto como se fosse meu também, tudo que eu faço eu vou poder fazer. Mas, e ainda bem essa história de entrar no Porto, eu lembro que quando chegou a convocação, eu trabalhava com vendas, né? E eu sempre... me destaquei na minha área de vendas, sempre vendi, sempre corri atrás, tinha dificuldades, é claro, mas eu sempre fui buscar. E aí, quando chegou no serviço, tinha passado no Porto, eu falei, caramba, e agora? Eu estava num bom momento da minha vida também, estava crescendo, né, uma boa carteira de clientes. Falei, cara, vou entrar nesse concurso. Primeiro que eu não tinha, né, não conhecia um trabalho dentro do Porto. Falei, como é que eu vou fazer lá? E aí eu vi na integração... Quer dizer, você prestou o concurso, mas você não sabia nem o que você ia fazer lá, Eu sabia que eu ia trabalhar como área de técnico de segurança do trabalho. Eu já era formado,
tinha um conhecimento, mas eu não sabia, porque a área de segurança do trabalho, Meg, ela é muito diversa. Existe o profissional de segurança do trabalho que trabalha, e são várias normas, né? O que trabalha no hospital, ele é diferente do que trabalha no porto, né? O que trabalha na construção civil, existem normas específicas. E do porto eu não conhecia, né? E aí na integração eu vi a primeiro dia, cheguei na integração, e eu tava lá e meu telefone tocando, né? Meus clientes me ligando para fazer vendas, e eu tava até meio melindrado, pô, tô aqui no emprego novo, mas eu tô atendendo meus clientes, tirando pedido, né? Eu falava, não posso fazer isso, não posso fazer isso. Daí eu fiquei com medo. Aí no primeiro dia eu vim, aí eu fui para casa e pensei, cara, isso aqui não é para mim não, o salário não era agradável, eu tava ganhando muito melhor, eu falei, não vou ficar aqui não. Fui embora, não apareci, só vim na segunda. Não apareci na terça, não apareci na quarta. Na quinta-feira o pessoal da RH me ligou, falando, poxa, você não vai ficar aqui no concurso? Eu falei, não, acho que é melhor não. E aí eu fui convidado, né, falou, não, faz o seguinte, vem amanhã aqui na integração, porque a integração é um lugar só. Vem aqui amanhã e você conhece o pessoal, e na hora que tiver o intervalo, você vai lá no setor de segurança do trabalho para conversar com o pessoal, né? Eu falei, pensei, eu acho que vou fazer isso. E no dia seguinte eu peguei e fui lá até o setor. Na hora do intervalo, fui até o setor, e quando eu cheguei lá, conheci o pessoal mais antigo, fui bem recebido, né, pela forma como eles trabalhavam, e vi que o negócio era um pouco diferente. E aí eu falei, vou ficar aqui mais um pouquinho. Vou ver o que acontece, né? Então, até mandar um abraço pro Adriano, na época era o gerente de segurança do trabalho. Infelizmente tinha um outro gerente que era o Guanito, uma pessoa que deixou seu legado no Porto, muito pessoal de segurança do trabalho conhece ele. Infelizmente, ele teve um problema de câncer e acabou falecendo, mas é um excelente profissional. Aprendi muito com o Guanito. E esse pessoal, quando me recebeu muito bem. Eu falei, eu vou ficar aqui mais um pouquinho. E dia a dia foi indo, dia a dia foi indo. E aí eu falo que todo mundo um dia que trabalha no Porto, tem um mosquitinho no Porto, mas cuidado. Aquele mosquitinho do Porto, quando pica você, vou te falar, é difícil de sair, porque o Porto ele é instigante, ele é gigantesco, ele traz diversas oportunidades, você vê várias coisas acontecem dentro do Porto. E o pessoal que trabalha no Porto sabe o que eu estou falando. Querer sair do Porto, a gente não quer sair mais não. Então eu fui mordido pelo mosquito do Porto. Olha, todo mundo que veio aqui tem esse brilho no olhar quando fala do Porto, é incrível. O Porto para mim, ele mudou minha vida. Eu falo que ele transformou minha vida, ele me trouxe segurança financeira, condição financeira melhor de sair. Aquele menino que veio lá do Itapema, lá, que teve dificuldade, como vários. Acho que ninguém mais sabe nem o que é Itapema. É o Vicente de Carvalho, desculpa, pessoal que conhece. É que eu sou do tempo do Itapema, eu sei. Então, aquele menino que saiu lá de Vicente de Carvalho, que teve grandes dificuldades, que um dia acordou querendo tomar um café e não tinha esse café, e hoje, graças a Deus, a autoridade portuária me proporciona a ter uma qualidade de vida tranquila. Hoje eu consigo, minhas contas são pagas, graças a Deus, tudo está pago, tudo em dia, eu devo para ninguém. Então, isso me traz um conforto, me traz alegria, e me dá gás também de sair, de levantar todos os dias com um propósito de falar, eu trabalho num grande gigante, eu quero fazer... O Porto é gigante, e tem vários personagens que ajudam a contribuir nesse Porto de Santos para tornar um Porto melhor. Mas eu quero um dia que alguém, quando falar, poxa, você lembra do Evandro Lourenço? Eu ter deixado algum legado, seja numa palavra, seja numa ajuda, ou seja nas questões que eu fiz até hoje de ajudar na padronização do CAIS público, das atividades, granel sólido, né? Que era meio que para despadronizar, então a gente ajuda de alguma forma atrás. E eu sempre falo, ninguém faz nada sozinho, né? Toda vez que eu faço isso, eu vou buscar pessoas para perto de mim. Na época eu fui buscar o engenheiro Wilson, hoje trabalha no empresa 7 Porte, para me ajudar. Fui buscar... Existem alguns... Claro, Meg, como ser humano, né? Existem pessoas enganjadas e pessoas não enganjadas. É normal. E aí a gente tem que identificar, ter o feeling de poder identificar essas pessoas e trazer os que estão enganjados. E graças a eles aí junto, a gente conseguiu... A cada dia está tornando o Porto cada vez melhor, mais seguro. Eu vejo assim, você está criando o seu legado. E eu acho interessante que você fala sobre empreendedorismo, mas eu acho que você não se deu conta que você empreende ali dentro. Empreendo, com certeza. Você empreende, a sua alma é de empreendedor. É Sim. Interessante isso, né? Sim. E eu acho que você está no lugar certo. Eu não consigo. Você fala assim, enquanto eu tiver brilho nos olhos, eu vou ficando, não sei o que, mas eu acho que você não sai desse porto, não, viu? Eu não sei. Eu sempre penso num plano B, né? Até pensando logo, já não sou mais menino, mas pensando na aposentadoria, eu penso nesse plano B, mas eu vou te falar que por viver um propósito dessa questão de segurança, se a área de segurança é cuidar de vidas, eu tenho esse propósito de mim. Um dia eu perdi meu pai porque eu não sabia fazer um procedimento, e esse procedimento faz parte da segurança, né? A gente tem que... Então, enquanto eu puder fazer algo que vai proteger, né, a vida de alguém, que eu posso tomar, às vezes até mal visto, sabe? Eu trabalho
algumas atividades minhas na Ilha do Barnabé. O pessoal da Ilha do Barnabé me conhece bem. Né? Ah, é? E lá o pessoal, o Evandro não dá moleza. Pessoal, vou até deixar um recado para vocês. O que eu faço lá é cuidar da vida de vocês, é fazer com que as empresas lá, graças a Deus, tem 2 empresas lá muito boas, a Geoterminais e a Adonai. O senhor Bergomas, um dos diretores da Geoterminais, tem um comprometimento de segurança, então é uma pessoa acessível, humilde, tem essa possibilidade de ter um contato com ele. E eu falo que a segurança da empresa tem que vir de cima, né? Sim. Começa por cima, não por baixo. E o senhor Bergomas lá faz um excelente trabalho, a gente cobra do pessoal quando está na área, eu aperto o pessoal. Quando na necessidade a gente paralisa as atividades até haver a devida adequação. No momento, daquele primeiro momento, o pessoal começou a ver mas tá para o meu serviço. Mas aos poucos a gente vem mostrando para eles que é para fazer de uma forma adequada, uma forma mais segura. Porque o nosso trabalho é ir trabalhar, voltar, ganhar nosso dinheiro, voltar para casa e cuidar da nossa família. Né? A gente não quer, é triste quando a gente sabe que alguém se machucou, quando a gente tem a notícia que teve um acidente grave no porto, sim, ou em qualquer outro lugar, a gente fica chateado, porque não é esse o intuito. Né? Ainda mais esse time gigante do porto que cuida da segurança do trabalho, tanto da APS como dos terminais, a gente tem que trabalhar para tornar o Porto Santos ele vai continuar sendo o mais operacional, mas eu torço também para que um dia a gente fale, esse porto é o mais seguro da América Latina. A gente quer ter esse selo, Porto de mais seguro da América Latina. Né? Olha, espero que tenha sim. Vamos trabalhar eu torço para isso. Eu também. Olha, é um trabalho lindo, né? Porque cuida de pessoas, cuida de gente, Porto e gente. Na verdade, o que é esse podcast? Ele fala de gente. É isso. Então é muito legal você estar vindo aqui, porque ele é uma pessoa que cuida de gente. E é interessante, eu tava rindo aqui por dentro, que eu falo assim, as pessoas reclamam, é meio que nem mãe quando vem cuidar da gente, que a gente reclama, né? Então, porque cuidado é sempre uma coisa que vem de mãe, né? Mãe Sim. cuida. Mas é muito interessante, é um trabalho muito bonito. Eu não tinha muita ideia do que era o PAN, lógico, a gente lê. O que o PAN faz, o que é isso, o que é aquilo. Mas quando você fala, você dá vida para aquilo que a gente lê. Sim. Né? Uma coisa é eu ler, o PAN faz isso, ele cuida disso, e outra coisa é ver você falando com esse brilho no olhar, assim, é bem legal. E o PAN não está só para a população só voltado para o Porto, né? O nosso próximo projeto hoje é capacitar exatamente nessa lei Lucas, né? Junto com o SAMU, junto com parceiros, capacitar os filhos dos portuários, estender essa atividade, tornar que sejam capacitados, né? Ao longo desse ano eu fiz vários workshops que eu falo, meu pilar é a educação e é o treinamento, né? Esse ano a gente fez vários workshops voltados às atividades do porto. Então, bateria de lítio, algo novo em voga que está na sociedade, o pessoal não se atentou ainda. Porque explode, né? Pois é, várias bicicletas elétricas, vários patinetes, as pessoas deixar até fazer uma prestação de serviço aqui, pessoal. Vocês que têm bicicleta elétrica ou bateria que vocês forem carregar, por favor. O pessoal normalmente chega, Meg, tira a bateria e vai carregar dentro de casa, ele coloca logo na entrada da porta ali. Então, pessoal, não façam isso. Por quê? Porque se aquela bateria de lítio ela vir a entrar em combustão, né, ela vai estar bem na entrada da porta. Você não vai nem conseguir sair e o bombeiro não vai conseguir entrar. Então é isso que as pessoas não sabem. Recentemente, agora, o Corpo de Bombeiros lançou um manual para shoppings e edifícios para estacionamento. A gente tem que pensar nessa questão dos carros elétricos. O carro elétrico não existe, não está homologado. É um agente extintor hoje, ainda no Brasil, que seja bateria de lítio. Então você pode jogar água, é uma queima exotérmica, é uma parte mais técnica de querer explicar como apaga, funciona. Isso? Ela não apaga, ela vai apagar quando acabar toda a célula dentro da bateria. Imagina um carro elétrico numa garagem de prédio. Pois é isso. Quando eu vou no shopping eu vejo o carro no subsolo ali, eu fico olhando, está totalmente errado. Né? Deve ser pensado. Deveria estar numa área afastada. O Corpo de Bombeiros, o Coronel Schroeder lá, comandante lá em Franco da Rocha, da Escola de Formação de Bombeiros, tem feito um excelente trabalho. O Major Ronaldo já trouxe eles aqui no Porto de Santos para falar sobre isso. Recentemente, agora, mês passado, eu trouxe o Marcelo Vale, um grande especialista em bateria. Quando é seu próximo workshop? Quando que você vai ter? E ele é aberto ao público ou não? Aberto ao público. O Plano do Porto, eu falo, nós estamos abertos, o nosso presidente, ele veio com a filosofia de Porto Cidade, e é exatamente isso. E quando que é o próximo? Como é que a gente faz para divulgar? Olha, a gente tem, um dos meios de ficar sabendo, a gente tem a página do Plano do Porto Santos no Instagram e no LinkedIn, então as pessoas podem seguir a gente lá. Eu coloco na descrição. Por favor, sempre que vai ter, a gente coloca essas informações. Dia 27 a gente vai ter um evento da Alemo, como eu falei agora, dos incidentes. Se eu não me engano, eu vou colocar na página, mas no dia 4 de dezembro a gente vai ter um workshop de NR12 sobre máquinas e equipamentos do Porto. Mas é muito técnico. Sempre falo em prevenção. Esse ano a gente fizemos workshop de atendimento em amônia, que é algo que é utilizado na refrigeração que tem no Porto. Nitrato de amônio, que foi aquele que estourou em Beirute. Lembra que teve um incidente em Beirute, que explodiu? O Porto de Santos, ele não vem também.
Ele movimenta aqui no porto. Vem navios cheios de nitrato de amônio. Nossa. Ah, Evandro, o porto é inseguro. Não, o porto é controlado. E lembrando que esse nitrato de amônio que vem é um nitrato de amônio fertilizante. Mas mesmo assim, ele sozinho não tem problema algum. Agora, se ele misturar com alguns produtos que não podem ser misturados, ele se torna bom. Recentemente, né, teve um incidente agora lá em Curitiba, que morreram 9 pessoas. Alguns pesquisadores que trabalham mais próximo falou que naquela planta tinha o nitrato de amônio. O nitrato de amônio também era utilizado para fazer explosivos. Antigamente era feito com TNT. Hoje ele é feito com nitrato de amônio. Então, pessoal, então um produto ruim? Não, o produto é bom. Se não fosse o nitrato de amônio, a gente não tinha a quantidade de alimentos para poder comer hoje. Aí ele acelera, ele é um fertilizante que acelera o crescimento, que faz com que a gente tenha a nossa comida. E é utilizado para várias fabricações. Então, isso é importante. Então, todos os workshops que eu trago, ele é voltado para todo mundo. Então, nitrato de amônio, emergências químicas. A gente quer fazer novamente, já trouxemos o primeiro socorro junto com o seu amigo Dr. Betinho. É isso que a gente quer trazer. Eu vou colocar no Instagram. Por favor, no Instagram lá. do Porto Gente, quando você tiver, você me passa e eu mando. Vou passar para você divulgar. A gente quer cada vez mais aproximar a cidade, cada vez estar mais próximo, mostrar para a cidade que a gente está trabalhando, está fazendo o porto cada vez mais seguro. Graças a Deus, com o apoio da minha direção, da minha superintendência, a gente consegue fazer um trabalho, mas a gente tem muita coisa para fazer, Meg. E quanto mais gente pensando, o Evandro é mais uma peça, só mais uma peça. Quanto mais gente fazendo... Um dia vem sua equipe aqui. A gente chama mais gente. Será bom. Evandro, uma hora passou muito rápido, muito rápido. Então, assim, só para finalizar, o que é o porto para você? Em uma palavra, será que você consegue dar? 2, 3, vai. O que é o porto para mim? Porto, posso falar que mudou minha vida. E sou muito feliz de trabalhar no porto, de estar no porto e poder, mais ainda, sou muito grato através da minha profissão, proteger vidas e poder fazer a diferença na vida de cada um, poder tornar um porto melhor, tornar a nossa cidade cada vez mais segura. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Bom, foi uma conversa muito gostosa, passou muito rápido. Eu espero que vocês tenham gostado também. A única coisa que eu peço agora é para você curtir, compartilhar, comentar e, se puder, se inscreve no canal, dá essa forcinha pra gente, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.